Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa primeira aula é de redação e literatura. E assim como nas outras aulas, nós vamos trabalhar um pouquinho um gênero textual. E hoje o gênero textual que iremos trabalhar é o gênero crônica. E aí, você sabe o que é uma crônica? Quais são suas principais características? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Vamos lá? Então, o que é crônica? Crônica faz parte do gênero literário, que consiste na apreciação pessoal dos fatos da vida cotidiana. Antigamente, no jornal de Uberaba, no Jornal da Manhã, tínhamos sempre um autor que escrevia crônicas sobre fatos cotidianos daquela semana de Uberaba. Então, todo jornal, se não me engano, na sexta-feira, aparecia uma crônica. Então, aquele determinado autor escrevia uma crônica sobre os fatos que ocorreram no decorrer da semana. Então, vamos às suas características para vocês entenderem melhor. Então, características da crônica. Narração curta. Então, não é um texto que cansa o leitor, É um texto que chama a atenção do leitor e chama mais atenção ainda por ser um texto curto, com objetivo único. Então, descreve fatos da vida cotidiana. Igual eu falei para vocês, Um cronista sempre vai escrever sobre algo que está acontecendo, ou que aconteceu em determinado contexto social, Ou seja, em determinada cidade, em determinado lugar. Então, o cronista sempre vai trabalhar situações cotidianas, rotineiras, ou seja, que fazem parte daquela rotina, daquela determinada população. E assim escreverá uma crônica. Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico. Então, pode ser tratar de humor, O que é o humor? Que vai trazer o quê? Uma alegria, risadas ao leitor. Quando é crítico, de situações, por exemplo, que aconteceram, por exemplo, apareceu no jornal várias notícias sobre um problema naquela rua, um problema com buracos. Então aí pode vir o autor, o cronista, escrever uma crônica criticando aquilo ali, aquela situação daquela rua, Satírico. Satírico é quando você utiliza a imagem de algo, trazendo para o humor. E irônico, de forma irônica, você vai tratar aquele determinado assunto. Então, um determinado assunto que às vezes era para ser tratado de uma forma mais séria, ou engraçada, o cronista ele é irônico naquele momento. Possui personagens comuns, ou seja, então o personagem pode ser o morador daquela rua, pode ser o dono da padaria, Então são personagens comuns. Por quê? Porque faz parte do cotidiano, Segue um tempo cronológico determinado. O que é o tempo cronológico? Então, vai acontecer em um dia aquela crônica sobre, aquela crônica é sobre determinado assunto que aconteceu em um dia, que aconteceu em uma noite, que aconteceu numa manhã. Então, é um tempo cronológico determinado. Não vai durar, anos, não. Porque a narrativa é uma narrativa curta. Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala dos personagens, das personagens. O que é isso, oralidade. Então, vai trazer termos comuns. O cronista não irá trazer termos que nós desconhecemos. Então, vai trazer o quê? Palavras que estão no nosso cotidiano, que nós estamos acostumados, adaptados a falar elas, ok? Linguagem simples. O cronista não vai apresentar uma linguagem que não seja simples. Por quê? Porque a crônica é de fácil entendimento. Então, para que todos possam entender a crônica, o cronista irá utilizar uma linguagem simples. Narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso, Então, vai ser sempre, poderá ser na primeira ou na segunda ou na terceira pessoa. Então, sempre no eu contando, ou no nós, Então, é um... Por que é
no eu ou em nós, né? Por que vamos utilizar essas pessoas? Porque, mais uma vez eu digo para vocês, são histórias que realmente aconteceram, né? Então, o cronista ele vai trabalhar temas do cotidiano. Ok até aí? Então, vamos lá. Alguns tipos de crônica. Crônica narrativa, né? Então, nós temos as crônicas, os tipos de crônica. Crônica narrativa, crônica humorística, crônica descritiva, que vai descrever um fato ou alguém, crônica histórica, crônica jornalística, crônica ensaio, crônica filosófica e crônica literária. Então, esses são os tipos de crônica. Tia, mas qual que nós estamos mais adaptados a ver? Nós estamos mais adaptados a encontrar nos livros, né? No livro didático de vocês. Crônica narrativa, né? Igual eu falei para vocês da crônica que tinha sempre no jornal, né? Na sexta-feira, no jornal sempre publicavam uma crônica jornalística, né? Mas aqui nós vamos encontrar no livro, no material didático de vocês, é a crônica narrativa, né? Que está voltado para quê? Para literatura e para fatos que nós estamos acostumados, né? De histórias que nós já ouvimos falar. Ok, até aí? Teve alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, lembre de anotar aí e me perguntar daqui a pouquinho no nosso encontro no Zoom. Combinado? E para vocês praticarem um pouquinho, eu vou deixar uma atividade para vocês. Vocês vão ler a crônica Brinquedos, que está na páginas 24 e 25, ok? E vão responder o jogo rápido e o desafio na página 26. Então, vocês vão ler a crônica Brinquedos, que está na página 24 e 25, e vão responder o jogo rápido e desafio na página 26. No nosso encontro no Zoom, eu vou querer saber qual que é a sua brincadeira preferida, tá ok? Então, lembrando que essas atividades são do caderno 2, combinado? Então, beijos e até daqui a pouco. Até lá!